e maravilhas, mas isto não foi suficiente. A geração de Moisés foi uma geração que marcou. Foi uma geração que se perdeu no deserto. Ainda que Deus havia garantido que os levaria com mão forte para a terra prometida, eles ficaram ali, padeceram durante a trajetória. Gostaria de abrir com os irmãos o livro de Números, capítulo de número 14, versículo de número 21, até o versículo de número 24, aonde nós iremos ver o sentimento que estava permeando o coração de Deus, por causa da incredulidade, por causa da insistência do povo em adotar uma conduta que aos olhos de Deus era reprovável. E o Senhor dizendo a Moisés: porém tão somente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá sobre toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que aos seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Aquela geração havia sido reprovada por Deus, mas Deus não havia desistido do seu projeto de colocar a descendência de Abraão na terra e preparar uma descendência para proclamar o seu nome a todas as nações. E aí o profeta Isaías, ainda em meio à sua oração, ele agora começa a comparar a geração de Moisés com a geração dos seus dias. Nos dias do profeta, os judeus também lembraram do passado glorioso, dos sinais e prodígios realizados pelo Senhor. Isaías capítulo 63, versículo 11 ao versículo 12, o profeta vem destacar que aquele povo também tinha um sentimento saudosista, que fazia lembrar o que Deus havia feito no passado. Era um povo apegado à história, mas que não se preocupava com o presente. Era um povo que queria um futuro promissor, mas esquecia dos dias de hoje. E nós podemos entender pela palavra de Isaías em sua oração que aquele povo havia expressado um comportamento semelhante ao comportamento do salmista no Salmo 44, no verso de número 1. Quando o salmista, declamando diante de Deus, ele diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado, feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Mas não era somente isso. Para a geração de Isaías, o Deus Todo-Poderoso estava em silêncio, e isso os afligia. Para eles, Deus continuava sendo Pai e o seu Redentor desde a antiguidade. Porém, eles não haviam entendido a razão de terem se desviado do caminho do Senhor. Por isso que Isaías, no capítulo 63, versículo 16 ao versículo 17, começa a descrever os questionamentos daquela geração, para tentar entender por que eles haviam se desviado do caminho do Senhor. Eles procuravam motivos para entender porque o coração deles não temiam ao Senhor, mas por causa da sua sensatez,
eles procuraram motivos para justificar a ausência de Deus pela sua própria sabedoria. Por isso Deus continuava em silêncio. Deus não respondia às suas orações. Deus não se manifestava nos seus cultos. Deus não sinalizava que estava recebendo os seus sacrifícios. Porque o povo já não queria clamar. O povo já não queria buscar. O povo já não se importava com o que Deus estava sentindo. Glória a Jesus. Glória. Oh, aleluia. E Deus nessa noite nos impulsiona pelo seu Espírito Santo e nos pergunta: o que é que tu acha do meu silêncio? Oh, glória! O que é que tu achas? Faz tanto tempo que eu não falo contigo. Isso não te incomoda? Oh, glória! Tu vai para o culto, tu vai para a doutrina, tu vai para a escola, vai para o ciclo de oração, vai para o matutino, mas não ouve a minha voz. Isso não te incomoda? Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Isso Oh, não te glória! incomoda? Mas o que alegra o meu coração é que Isaías, ele não se deixou levar pela sua geração. Oh, glória a Muitas Deus! vezes nós não temos alguém para buscar ao Senhor, para subir para o templo como Pedro e João subiram juntos, mas isso não impede de buscarmos a Deus e desejarmos ouvir a sua voz, porque Deus deseja se comunicar conosco. Oh, glória! Deus deseja falar os seus projetos para nós. Oh, glória! A Isaías, comovido, quebrantado, começa a expressar o seu desejo, a sua esperança e a confessar os pecados do povo. Porque Isaías suspirava que o Senhor descesse novamente sobre os montes, como ele fez nos dias da antiguidade. Êxodo capítulo 19, versículo 16 até o 19, vem revelar que Deus desceu sobre o monte Sinai e o monte fumegava. Era Moisés falando e Deus respondendo. Deus quer nos nossos dias abrir um canal de comunicação conosco. Deus quer de novo. Aleluia! Deus quer de novo. Oh, glória! Faz de novo, Senhor. Aleluia! Faz de novo. Faz de novo como nos dias da antiguidade. Os nossos cultos carecem de fervor, mas não é porque a palavra não aquece, não é porque o Espírito Santo não aquece, é porque nós estamos insensíveis. A nossa elegância, a nossa maquiagem, a nossa roupa bem postada Oh, glória! traz preocupação para o pós-culto, para a foto que vai para o Instagram. Mas eu não quero saber, eu quero me jogar e quero ouvir Deus falar conosco. Isaías estava ali, ele deixou de lado a sua posição de profeta, ele disse: eu desejo. Oh, glória! Oh, glória! Nós pecamos diante de ti, e eu acredito
eu suspiro que o Senhor desça. Oh glória, oh glória. Desça, Senhor. Desça. Desça. Isaías, em suas palavras, diz: se o céu se fendesse. O céu não estava fechado apenas de nuvem. Era como se Deus havia trancado o céu como porta de ferro, para não ouvir e para não responder. Mas Isaías disse: rompe, Senhor, esta barreira, quebra esta porta de ferro e desce para o monte Sinai, o monte da tua adoração. Faz com que os montes fumeguem diante da tua face, assim como o fogo inflama a lenha e faz a água ferver, para fazer notórios o teu nome aos teus adversários. Assim as nações irão tremer com a tua presença. Quando nós anelamos a presença de Deus, não é que Deus seja o nosso serviçal, não. É para Deus se manifestar nos nossos dias. E este povo aí fora saber que existe um Deus no céu, que está vivo, que fala, que se importa com o seu povo. Isaías não queria ser o profeta que iria marcar a sua geração, não. Ele queria mostrar àquela geração e às nações vizinhas que o seu Deus era o mesmo Deus da antiguidade, pois a sua esperança estava firmada no Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando o profeta admitiu que o povo havia se afastado de Deus e haviam se entregado aos seus próprios desejos e pecados, eles haviam virado a costa para Deus, se tornaram relutantes, se tornaram impuros, se tornaram volúveis, inconstantes, imprevisíveis, como a folha que é levada pelo vento. Orgulhosos, não queriam suplicar a misericórdia de Deus. Mas havia um Deus desejoso, anelante, de ouvir alguém clamar, suplicar pela sua presença. Apesar de tudo isso, o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo de número 8, na versão transformadora, nós iremos ver com clareza a postura de Isaías em meio à sua oração, quando ele diz: apesar de tudo isso, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, nós somos todos formados pela Sua mão. Era isso que Deus queria ouvir daquela nação. Deus não queria ouvir mais pergunta, Deus queria ouvir quem Ele era para aquela geração. Quem é Deus para você? O Deus que você espera trabalhar ao teu respeito, quem Ele é para você? Oh glória, oh glória. Quem Ele é? Quem Ele é para você? Será que você se preocupa com os sentimentos de Deus a teu respeito? Será que você se preocupa se Deus está sorrindo ou não com as tuas atitudes? O hino que foi cantado pelo grupo de louvor, eu guardei uma frase no meu coração: Pai, és tudo que eu quero, o teu sorriso é vida em mim.
imaginou Deus sorrindo porque tu estás obedecendo? Já imaginaste como é o sorriso de Deus? Porque nós sabemos na nossa mente, no nosso entendimento, o sacrifício de Jesus, o seu olhar triste pela aflição, pela dor, pela rejeição, mas ele venceu. Ele é vitorioso. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele não é aquele Jesus que o Sirineu ajudou. Ele está vivo. Ele é forte. E meu Deus é forte. É varão de guerra. Não é aquele perdedor que os romanos achavam. Não é aquele frustrado que os fariseus acreditavam. Não é aquele fraco que o ladrão da cruz achou que iria acontecer. Não. Ele está vivo. 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 E João, da ilha de Patmos, teve uma visão extraordinária de Jesus. Quando Jesus disse a ele, o texto diz que ele, quando viu, caiu como morto, mas ele veio até mim, estendeu a sua mão direita e me tocou e disse: João, você acha que foi com cara de triste, de alguém frustrado? Não. Tem hora que eu me pego chorando. Tem hora que a gente se empolga e faz a gente achar que Jesus ele se empolgou para animar João, porque a visão foi tão grande que ele, mas o Jesus que ele reclinava a cabeça sobre o seu ombro era o mesmo Jesus que se colocava perto. Ele poderia ter vindo de longe: levanta, João, mas ele foi até ele. Ele poderia ter vindo do seu trono: João, se coloque de pé, como ele disse a Ezequiel, lá nas margens do rio Quebar. Não, mas o Jesus da gente continuou o mesmo e disse: João. Como é que João, quase desmaiado, sentiu que era a mão direita? O toque de Jesus é incomparável, é inexplicável. Aleluia! E nesta noite, pela sua palavra, ele nos toca dizendo: eu sou o oleiro que trabalho desde a antiguidade. Eu não trabalho pelo que você espera, eu trabalho pela minha vontade. Naamã, achando que Eliseu iria curá-lo do jeito que ele pensava, criou todo um projeto na mente dele. Aí Eliseu mandou um recado: diz a ele que ele vá para o Jordão e desça 7 vezes. Tem pessoas aqui que desistiram de buscar ao Senhor, estão capengando na fé, porque acharam que Deus iria fazer de um jeito e Deus quer fazer de outro. Glória! Porque o oleiro não faz o que a gente quer, ele faz o que ele quer. O barro não é igual ao oleiro. Isaías capítulo 29, versículo 16: vocês tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e nós não somos iguais. Uma outra verdade que é possível enxergar nas palavras de Isaías, que revelou que esse Deus que trabalha é o oleiro que trabalha desde a antiguidade, é que o barro não conhece o processo do oleiro. Aí
barro entre os cacos de barro. Porventura tirar o barro ao que o formou. Que fazes? Ou a tua obra não tens nas mãos? Quantas vezes nós questionamos Deus, porque Ele está fazendo assim com a gente? Por que, Senhor, isso? Por que essa situação? Poderia ser desse jeito. O Senhor poderia fazer mais fácil. O Senhor poderia diminuir o tempo. Mas o barro não conhece o processo. Você não sabe o processo que Deus está fazendo para moldar a tua vida e te deixar do jeito que Ele quer. Não é do jeito que você quer, porque a nossa fé vinha sendo alimentada de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, como se a nossa vontade pudesse influenciar a vontade de Deus. Mas nessa noite Ele te diz: é a minha vontade que eu quero na tua vida. Oh glória, oh glória. Você espera a minha? Você espera a minha vontade? Oh glória. Eu sei que você tem disposição para esperar a sua, mas você quer esperar a minha? Uma outra verdade é que o barro não escolhe um propósito. Ele não pode dizer a Deus como Deus deve, depois de feito o vaso, aonde Deus deve colocá-lo. Não, é Deus que escolhe. Deus quebrou Daniel na mesma caravana que quebrou Ezequiel. O processo foi parecido, a humilhação foi a mesma, mas ele disse: Daniel, eu quero você no palácio. Oh glória. Mas Ezequiel, eu quero você na favela. Oh glória. As margens do rio Quebar. E qual era o comum dos dois? Os dois desfrutavam da presença, da glória, Oh glória. da vontade de Deus. Eles eram conscientes da vontade de Deus na sua vida. Não se preocupe aonde você pode ir. Não se preocupe o que você vai fazer. Se preocupe em estar na vontade de Deus. Oh glória. Na vontade. E para finalizar, o vaso, resultado do barro amassado e moldado, será o que o oleiro deseja para ele. Será que você deseja tirar um sorriso de Deus, como foi cantado pelo grupo de louvor? Será que você teria coragem de abrir mão do que você acha, do que você pensa? Porque essa mensagem nessa noite é um confronto do Espírito Santo conosco, nos chamando para nos sujeitar à vontade do Pai. Aleluia. Jeremias inquieto: Senhor, eu não vejo mudança nesse povo. Eu tenho falado a tua palavra, eu tenho pagado um preço tão alto, eu estou inquieto, eu estou querendo desistir. Aí o Senhor diz, capítulo 18 de Jeremias: desce a casa do oleiro, desce, e lá eu vou te mostrar. Oh glória a Jesus. Lá eu te direi as minhas palavras. Aleluia. Aí o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, como vaso na mão do oleiro, assim é Israel na minha mão. Porque Jeremias havia ficado surpreso com a insistência do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 4 vem dizer: como vaso que ele vazia e pá
fazer dele outro vaso. Oh, glória. Conforme o que pareceu bem ao olheiro fazer. Eu lembro da minha vida. Enquanto eu estava aqui, eu lembrava da minha vida como mocidade. Quantas vezes eu insisti com a vontade de Deus? Quantas vezes? E todas elas ele me quebrou. Eu acho que não tem alguém aqui que se desviou mais do que ele. E eu conto, eu me desviei umas 4. Mas eu não imaginava que em nenhuma delas Deus não havia perdido o controle da minha vida. Oh, glória a Deus. Deus estava aguardando eu me render para ele começar de novo. Aleluia. O texto diz que o vaso ele se desfez. Ele se desfez. Não foi o oleiro quem o desfez, foi a estrutura dele que não aguentou. E ele voltou a fazer conforme parecia aos seus olhos fazer. Aí eu lembro que em fevereiro de 2006, 22 de fevereiro de 2006, eu estava em um culto na congregação de Planalto em Palmar. Culto dos desviados. Hoje é culto do reencontro. Você senta no meio da igreja e fica à vontade. Naqueles dias, no banco exclusivo dos desviados, eu estava sentado lá. E eu disse, quando der 8h50, eu vou sair da igreja. Mas hoje eu não aceito Jesus como meu Salvador. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente. Tem um momento que o oleiro ele insiste em nos aguardar. Mas chega um momento que o oleiro toma a iniciativa contra a nossa própria vontade, para fazer a sua vontade. Porque nós olhamos para Deus como um Pai bonzinho, um Pai paciente, um Pai longânimo, que quer dar tudo que a gente quer. Não, o nosso Deus é sério, Ele é amoroso, mas Ele é um Pai sério. Aí eu lembro que eu levantei as mãos, aceitei Jesus como meu Salvador e voltei para casa pensando. Aí dobrei os joelhos e disse, Senhor, o que é que tu queres comigo? Eu já voltei tantas vezes para a tua presença. O que é que tu queres comigo? Naquele dia, 22 de fevereiro de 2006, Deus me mostrou o que Ele queria na minha vida aqui. Você já perguntou a Deus o que Deus quer na tua vida? Porque não adianta virmos ao templo e não sairmos refletindo sobre a palavra de Deus. Não adianta se a palavra não fizer efeito dentro de nós e não mudar o nosso comportamento. Não adianta. E nessa noite, o oleiro que quer trabalhar na nossa vida, conforme parece bem aos seus olhos fazer, Ele te pergunta, estás disposta? Estás disposto? Eu convido a igreja com a autorização do presbítero a se colocar.